Olá, amigos do canal Tempo de Oração. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Enquanto eu estou falando, então já dê um joinha aí, já dá para dar um joinha, né? E já vai escrevendo, até mesmo antes de nós orarmos, já pode escrever aí, porque enquanto você está entrando aí nos comentários, você pode continuar ouvindo, né, antes da oração. Escreva assim: abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. É isso mesmo, abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender, os olhos da fé. Abre os meus olhos espirituais, meu Deus. Esta oração, é esta frase que, se você, amigos, tiver essa graça, essa bênção de ter os seus olhos espirituais abertos para você ver, para você entender as coisas espirituais, eu tenho certeza que se você está nas trevas, você vai para a luz. Eu tenho certeza que se você já está na luz, vai cada vez mais crescer o seu entendimento das coisas espirituais. Por esta razão, nós vamos ler o capítulo todo. Esse capítulo que fala sobre esse milagre da cura do cego de nascença. Muito bem, se você costuma acompanhar a leitura lendo na sua Bíblia, já pegue a sua Bíblia e já prepare aí. Não, pastor, eu costumo ficar acompanhando pelo aplicativo, porque como o senhor coloca o texto bíblico aqui na tela, então eu acompanho. Então tá bom. Fique à vontade, né? Logo após a oração, assim que eu orar, eu já vou dizer para você por que você deve amanhã ouvir o último milagre. Porque eu vou explicar, eu vou trazer sobre esse milagre da transformação, da cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença, e a ressurreição de Lázaro, que são os 7 primeiros milagres registrados no Evangelho de João. Que esses 7 milagres envolvem todo cristão, toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador lhe envolve. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e de hoje para amanhã. Na verdade, eu vou falar amanhã no domingo. Tá bom? Hoje eu vou ler mais uma vez o milagre, um dos milagres, que será o 6º milagre. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, nós entramos na Sua santa presença em oração. Senhor, eu estou pedindo para essas pessoas fazerem seu pedido, escreverem no comentário: abre meus olhos espirituais, Senhor, os meus olhos da fé, os meus olhos do entendimento. Quando nós lermos, meu Deus, esse registro de Pedro, do Evangelho de João, aliás, não Pedro, João, quando a gente lê esse registro do Evangelho de João, essas pessoas vão entender, meu Pai. Eu tenho certeza que os olhos dela, de cada um, vai se abrir, em o nome de Jesus, meu Pai. Porque essa pessoa, meu Deus, ela não pode ser um papagaio que canta, ela não pode ser um papagaio que ora, que fala está amarrado, em nome de Jesus. Ela não pode ser um papagaio que louva, meu Deus, sem saber o que está fazendo, sem saber o que está falando. Meu Deus, essa pessoa, ela tem que ter os seus olhos abertos, meu Deus. Ontem eu procurei mostrar para essas pessoas de que elas têm que somente olhar para o Senhor Jesus. Mas tem pessoas que estão olhando para a perseguição, está olhando para a crise, está olhando para a fofoquinha que colocaram o nome dela, pessoas que estão olhando para o desemprego, para a doença, pessoas que estão olhando para a pandemia, pessoas que estão olhando para as ondas,
as ondas, para os ventos, e estão deixando de olhar para o Senhor, meu Deus. E muitas não estão conseguindo olhar para o Senhor porque os seus olhos não foram abertos, ainda não foram abertos. Eu sei que a cura que o Senhor realizou aqui nesse cego, meu Deus, foi uma cura física, mas o Senhor está apontando para a cura espiritual, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra de que adianta entrar no inferno com os dois braços, de que adianta os dois olhos no inferno. O Senhor mesmo disse, é melhor entrar no céu com um. Se o teu braço te faz pecar, tua mão te faz pecar, corta-o, porque é melhor ir para o céu com um braço só do que ir para o inferno com os dois. Assim também o Senhor diz, os olhos, é melhor ir para o céu com um olho, se o teu olho te faz tropeçar, te faz pecar. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todas essas pessoas que estão comigo nesse canal, meu Deus. Abra os seus olhos, desperta a sua fé, porque é pela fé que essa pessoa vai ser curada da Covid-19, do câncer, da diabetes, da leucemia, de um problema no estômago, nos rins, no fígado, no baço, no corpo, na matéria. Esse problema na matéria não é nada, essa infecção, esse caroço, esse cisto, essa doença nos ossos, essa artrite, bursite, sinusite, osteoporose, isso não é nada perante o teu poder, o teu nome, Jesus. Meu Pai, essa pessoa que está sofrendo com um filho, uma filha viciada com alguma coisa que está acontecendo na família, isso não é nada, meu Deus, perante o teu poder. Meu Pai, que essa pessoa venha confiar em Ti, não venha entrar em desespero, não venha desacreditar da Sua promessa, principalmente esses que já conhecem a Tua palavra, e quem não conhece ainda, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando, usando esse canal, através desse canal de oração, levando essa pessoa a entender a Tua palavra, a falar contigo, a viver pela fé. Meu Deus, eu quero entregar a minha família nas Tuas mãos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, minha cunhada, meus genros, meu genro, minha nora, meus filhos, meus netos, meus primos, meu Deus, cada primo com a sua família, meus sobrinhos com sua família. Eu entrego, meu Deus, a minha esposa nas Tuas mãos, a toda a minha família, meu Pai. E assim como eu oro pela minha família, eu oro pela família de cada um que está nesse canal comigo, mesmo que ela não ora, mas o nome está escrito dentro dos comentários, então está incluído nesta oração. E esse canal o dia todo tem gente ouvindo, tem gente participando, o dia todo esse canal vai estar aberto e vai ter alguém orando, e à medida que esse alguém estiver orando, meu Deus, estaremos orando uns pelos outros, e assim nós tomamos posse da bênção do Senhor em todos os sentidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Amigos, crê no seu coração que Deus ouviu nossa oração, que a nossa família está na mão de Deus e a sua proteção, a proteção divina está sobre nós. Mas vamos fazer a nossa parte, tá? Não vamos se acomodar, achar que é só orar e ficar esperando que aconteça, não. Vamos fazer a nossa parte, dando um bom testemunho, dando um bom exemplo, tá bom? Procurando ler a Bíblia, procurando entender a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Tudo que é a nossa parte que tem que fazer, vamos fazer para que Deus possa fazer a dele, tá bom? É isso aí. Hoje é sábado, muitos de vocês não trabalham, outros vão trabalhar, mas eu não sei que horas que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo para ler comigo aqui o capítulo 9 do livro de João, o Evangelho de João 9,
Mas vamos à leitura. Enquanto você está abrindo a Bíblia aí, já dá um like, quem não deu, né? Um joinha, já escreve aí, abre os meus olhos, Senhor, meus olhos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa entender, tá bom? E já envia também esse link para alguém que precisa muito de ouvir essa leitura bíblica, essa mensagem, tá bom? Então, vamos então à leitura? Vamos lá. Muito bem, é mais a leitura, né? Não vou ter nem muita coisa para explicar, porque está bem claro isso aqui. Olha aqui, do versículo 1 em diante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Aqui, ó. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Tem um mistério aqui. Enquanto é dia. A noite vem, ó. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Tem um mistério aqui, mas eu não vou falar sobre esse mistério. Vou falar sobre o assunto que Deus está me trazendo para você entender. Muito bem, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, entre parênteses, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheceram de vista como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmola? E uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Versículo 10. Perguntaram-lhe, pois: como que te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Quer dizer, onde está esse Jesus? Ele respondeu: não sei. No versículo 13: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Quer dizer, pegaram o cego e levaram até os fariseus. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha as práticas religiosas, né? E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissersão entre eles. Quer dizer, ficavam perguntando. Uns diziam: esse homem não é de Deus. Outro dizia: mas como é que ele não é de Deus e fazer isso? Esse sinal do cego enxergar. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? E respondeu ele: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chegaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como que vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também
não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Em outras palavras, ele é de maior, ele não é de menor. Até porque naquela época não existia muito essa exigência, né, de quem é de maior ou de menor, que não tinha ainda a Constituição que nós temos nos dias de hoje. Mas ele tem idade suficiente para responder. Perguntem para ele. Versículo 21. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele. Idade tem, falará por si mesmo. Versículo 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, porque estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. E perguntaram-lhe, pois: que te fez isso? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse, quer dizer, eu já falei para vocês, e não atendestes. Por quê? Quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Vocês também querem se tornar discípulos de Jesus? Versículo 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Em outras palavras, se vocês são de Deus, por que vocês não abriram os meus olhos? Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Quer dizer, esse grupinho aí, são os fariseus, escribas e fariseus, né? Judeus, os religiosos da época, as autoridades eclesiásticas da época, né? Versículo 35, para terminar. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem és, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus continuou falando, dizendo, né? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Você entendeu, amigos, porque eu pedi para você escrever: abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa entender, Senhor. Por quê?
Porque tem muita gente que tem olhos para enxergar, mas só enxerga as coisas materiais. E a maioria, ou todos nós, quando nascemos, espiritualmente falando, a gente já nasce cego de nascença. À medida que a gente nasceu, se torna uma criança, se torna uma adolescente, e à medida da nossa criação, da nossa educação, do mundo que a gente vive, sabe, voltado para a palavra, e à medida em que a gente vai se envolvendo com as escrituras sagradas, então a gente pode passar a enxergar espiritualmente, quer dizer, nascer da água e do Espírito, nascer de Deus e ter olhos para enxergar. Caso contrário, vai continuar cego de nascença. Então existem dois tipos de visão. Existe a visão das coisas materiais, das cores, e existe a visão das coisas espirituais, o entendimento das coisas espirituais. Tem aquele que entende as coisas materiais, sabe falar, sabe entender, sabe explicar, sabe tudo sobre as coisas materiais, mas não sabe nada das coisas espirituais. Tem tanta gente muito inteligente, com muita visão das coisas materiais, como ganhar dinheiro, como ter sucesso, como conquistar, tem essa visão, mas não tem a visão espiritual, que é a visão da eternidade. E aqui nessa leitura, nesse comparativo, nessa analogia da cura do cego, quando ele pede justamente para o cego ir lá para as águas, quer dizer, o batismo nas águas, quando a pessoa se entrega para o Senhor Jesus e ela se batiza, e quando o Senhor Jesus abre os seus olhos para que ela venha ver e entender as coisas espirituais. Quando o Senhor Jesus se encontra com ele depois, é o encontro nosso com o Senhor Jesus, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus. E quando os fariseus e os escribas e os que são do contra, os da esquerda, se levantam contra as obras de Deus e contra os que são de Deus, como vai acontecer sempre, foi assim e assim vai ser sempre, tá bom? Então nós vamos ser perseguidos, caluniados, enfim, desses que não têm olhos para enxergar as coisas espirituais. Amigos, Jesus tanto cura o cego de nascença fisicamente falando, como ele cura o cego de nascença espiritualmente falando, para que venham ter olhos para enxergar a eternidade, a vida eterna. Que Deus abençoe vocês, espero ter ajudado você com essa leitura aqui, com esse entendimento. Envie esse link, envie essa oração, enfim, abençoe outras pessoas que precisam da bênção. Quem é inscrito, continue conosco todos os dias. Quem não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber a notificação do YouTube todos os dias. Até amanhã, a partir das 5 horas da manhã, nós estaremos de volta e nós estaremos falando sobre o 7º milagre registrado pelo Evangelho de João, tá bom? Amanhã nós vamos trazer a explicação desses 7 milagres, o significado desses 7 milagres. Que Deus abençoe, até amanhã.